Olá, boa tarde. Hoje é dia 9 de julho, no ar mais um Câmara Repórter, primeira edição. E a gente começa falando do trabalho dos vereadores de Natal. Os parlamentares aprovaram na sessão ordinária de hoje a Lei de Diretrizes Orçamentárias em segunda votação. O projeto aponta as prioridades do orçamento de Natal para o próximo ano. Na última sessão do semestre, a Câmara Municipal aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias que determina as metas e prioridades do município para 2025. Parlamentares de situação aprovaram as emendas encaminhadas para o Executivo. A LDO é um instrumento valiosíssimo, porque como já está dizendo, são as diretrizes que o orçamento tem que ter para que nós possamos ter o 2025 avançando. E aí a gente traz dentro dessas diretrizes ações que são imediatas, que não precisam mais não devem, de maneira alguma, ser mais postergadas, como essas revitalizações de todas as lagoas, drenagem e pavimentação de ruas, reestruturação de vários pontos da Zona Oeste de Natal, reativação de maternidades, que é um instrumento valiosíssimo, e a gente defende que todas as regiões tenham uma maternidade, um incentivo, fomento à economia criativa, ampliação e aplicação de educação em tempo integral, de fato zerar filas com relação à educação infantil, enfim, vários elementos que nós julgamos serem imprescindíveis e que nós fizemos aí o ajuste dentro da LDO. Já tinha tido consenso com as bancadas, onde a gente entrou em entendimento para que não houvesse as discussões das emendas, desde que ela fosse aprovada de forma geral. 235 emendas foram aprovadas em blocos e encartadas, a maioria delas voltadas para as áreas de saúde, educação, meio ambiente e transporte público. Num acordo entre as bancadas, todas as emendas, situação e oposição, foram encartadas e aprovadas na LDO. Nós, por exemplo, apresentamos 38 emendas, foi o segundo mandato que mais apresentou emenda nas áreas de educação, saúde, assistência social, e nós aguardamos e torcemos para que a gestão não as vete, pois estamos trabalhando, por exemplo, com a possibilidade da Prefeitura concluir todas as obras dos CMEs que estão paralisadas. Também colocamos emenda para reformas de unidades de saúde, como a da Vila de Ponta Negra, também para a criação de 2 novos CREAs, um deles na zona norte da cidade. Enfim, um conjunto de emendas para melhorar a qualidade dos nossos equipamentos públicos, nossos serviços públicos. Uma das principais emendas nossas foi nesse sentido de construção, de viabilizar um melhor transporte público a Natal e a construção dessa empresa pública de transportes. Evidente, eu apresentei também emendas no sentido da arborização na cidade, é uma das pautas que eu tenho lutado muito, que Natal possa ter uma arborização densa. Após o encerramento da sessão, os vereadores fizeram um balanço desse primeiro semestre legislativo. Fazendo um balanço do primeiro semestre do ano de 2024 aqui no Poder Legislativo, eu posso afirmar que foram centenas de projetos de leis aprovados, milhares de requerimentos que saem ali do Poder Executivo para trazer benefício à população. A expectativa da Casa é quanto ao retorno das atividades previsto para o início de agosto. Avalio de uma forma otimista também para o próximo semestre, que a Câmara Municipal de Natal continue trabalhando e que no dia 1º de agosto a gente possa voltar aqui para a Câmara descansado para tratar assuntos de prioridade e avanço de Natal, e quem ganha é a população da nossa cidade. E a gente volta a falar agora do processo de licenciamento da engorda da praia de Ponta Negra. Depois de um dia de protestos ontem, durante a tarde, a Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte mediou uma reunião entre a Prefeitura e o governo para agilizar esse processo de licenciamento e a liberação da obra. Em reunião mediada pela Federação das Indústrias do Rio Grande do Norte na tarde desta segunda-feira e ocorrida a portas fechadas, a Prefeitura de Natal e o IDEMA chegaram a um entendimento sobre os próximos passos para a continuidade das obras da engorda da praia de Ponta Negra. Nós buscamos aqui um diálogo muito franco, muito aberto, tanto com a CEMURB quanto com o IDEMA, com a presença da universidade, com a presença dos técnicos do IDEMA. E se resgatou aqui um ambiente de diálogo, de cooperação, na busca realmente de se criar uma estrada, um caminho, pavimentar um ambiente favorável para que realmente as dúvidas sejam realmente esclarecidas e se possa obter
a licença, que é o mais importante. Um ponto muito de consenso é a importância, o sentimento único que todos saíram daqui para se buscar realmente isso de forma racional, de forma inteligente, entendendo que essa obra é fundamental para Natal e para o estado do Rio Grande do Norte. No encontro de quase 3 horas, ficou acordado que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo deve responder a 17 questionamentos condicionantes do órgão estadual. Para isso, vai contar com o auxílio da Universidade Federal, via FUNPEC, instituição contratada pelo Executivo Municipal, e também da construtora responsável pela obra da engorda. Nós precisamos ter essas respostas de forma clara, objetiva e técnica. Tá? Eu deixo bem claro, a nossa questão são respostas técnicas que nós precisamos para que nossa equipe tenha segurança. E foi muito boa a reunião porque esteve presente aqui o nosso corpo técnico e eles puderam manifestar aos representantes da Prefeitura, à condução da Fierne, o quão importante era que essa resposta viesse com clareza, com objetividade, com todo o arcabouço que nós precisamos para que eles tenham a segurança de, se assim entenderem, emitir um parecer favorável e a gente chegar a uma finalização positiva desse processo. Dos 17 pontos questionados pelo IDEMA, pelo menos 5, segundo o município, já foram respondidos, com documentação enviada ainda nesta segunda-feira ao órgão ambiental do estado. Protocolamos isso, o IDEMA já aceitou o protocolo, né, e amanhã já deve estar com os técnicos para que eles possam fazer a análise deles e julgar se são satisfatórios ou não as respostas que nós demos. Dos 12 pontos, nós teremos uma reunião com a FUNPEC e com a empresa DTA Engenharia, para que o município, a FUNPEC, que trata das questões ambientais, e a DTA Engenharia, que trata das questões do projeto executivo, da parte de engenharia mesmo, a gente possa responder o mais rápido possível esses pontos e protocolá-los no IDEMA. Os entes públicos discutiram a obra com base em informações técnico-científicas e ficou clara a necessidade de cooperação entre os governos estadual e municipal para o prosseguimento da intervenção na praia. Não houve fixação de prazos para os próximos passos. Vão tentar construir as respostas e do mesmo jeito que eles vão trabalhar em dar celeridade em nos responder, nós assumimos também o compromisso de fazermos essa resposta com a maior celeridade, brevidade e segurança. E caso entendamos que ainda existe algum elemento a ser ajustado, será chamada a prefeitura, a universidade, para que isso possa sair com consonância. Mas eu não tenho como dar prazos, porque a gente nem recebeu as respostas. A prefeitura não teve tempo nem de ler o que nós pedimos. Então a gente precisa de um pouco de cautela nesse momento, tanto o interesse da prefeitura quanto o interesse do governo do estado, para que nós possamos ter isso com muito sucesso, né? E essa licença saia com toda tranquilidade dentro do momento oportuno. Para a continuidade da obra, a prefeitura deve receber a licença de instalação e operação concedida pelo IDEMA. Na reunião mediada pelo presidente da Fierne, Roberto Serquis, de ambos os lados, a certeza da importância na modificação em um dos principais cartões postais de Natal. Estou muito otimista após a reunião aqui hoje, após a finalização da reunião pela manhã no IDEMA. Nós temos aí poucos dias, mais alguns dias, que o equipamento ele pode retornar, uma vez que seja emitida a licença pelo IDEMA. Eleições 2024. Começa hoje a convocação dos mesários que vão trabalhar nas eleições, na votação no dia 6 de outubro. A Justiça Eleitoral também chama a atenção para as regras e condutas vedadas para candidatos e gestores públicos. Sueli mora em Natal e vota no bairro de Neópolis. Segundo ela, a sessão é organizada e os mesários sempre são atenciosos com quem vota no local. Eu acho organizado, né? Acho importante o serviço deles, porém, só acho as filas enormes, né? Acho que deveria ser mais bem distribuído, no caso, né? Acho que as sessões estão muito cheias, né? E as filas são enormes, gera uma espera muito grande, é muito calor, né, dentro das sessões, mas o trabalho dos mesários em si, eu acho bem organizado, sim. Presta um bom serviço. Já o seu José Augusto mora no bairro de Felipe Camarão e desde sempre vota por lá mesmo. Ele também é satisfeito com a atuação dos mesários na sessão eleitoral.
Eu acho muito bem, é tranquilo e atende bem legal os povos. Agora um de cada vez, né? Agora tem muita gente que quer tomar a frente de todo mundo, mas não pode. Mas só quem tem o quê? Paciência. Chega a vez que é atendido, mas o mesário é 100% de atender. Com os relatos desses eleitores, a gente tem uma ideia da importância do trabalho dos mesários no dia da eleição. E é sobre a atuação deles que o Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado tem atuado mais fortemente. Isso porque começaram as convocações desses trabalhadores. A partir do dia 9 de julho até o dia 7 de agosto, os juízes, gerindo a sua própria zona, publicarão editais convocando os mesários, nomeando os mesários, para trabalharem nas eleições que se aproximam em outubro. Depois de publicados esses editais, as zonas eleitorais normalmente enviam cartas, cartas para os contatos que nós já temos desses mesários. Seja cartas digitalizadas por e-mail, pode acontecer. Isso é uma logística de cada zona. Pode ser até mesmo por WhatsApp. Se o mesário tiver nos dado o WhatsApp, a gente manda por um WhatsApp oficial essa informação. De modo que as cartas começam a ser expedidas a partir de hoje e vão até o dia 7 de agosto, tentando nomear todas as pessoas que vão trabalhar. As datas foram estabelecidas segundo uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. O horário de chegada, os deveres do mesário, os impedimentos. Existem alguns impedimentos para ser mesário. Então, se ele receber uma carta e ele, por exemplo, tenha se tornado um dirigente partidário, o presidente do partido X, ele tem que informar o juiz que não vai poder exercer aquela função. Se ele receber uma carta e ele é policial militar, ele vai ter que informar o juiz que não vai poder exercer essa função. Tem até 5 dias para fazer isso após receber a carta. Então, na carta consta o dia que ele deverá trabalhar, o horário que ele deverá chegar, quando houver treinamento, o dia do treinamento, se vai ser presencial, se vai ser virtual. Essas informações constam da carta. O indivíduo que é convocado e não vai trabalhar injustificadamente, ele pode sofrer uma sanção. Ele pode sofrer uma multa, que varia ali de R$ 35,14, podendo ir até um salário mínimo. Se ele for servidor público, ele pode ter determinada a suspensão, uma penalidade de suspensão do seu trabalho, do seu emprego público, E ele não fica quite com a justiça eleitoral. Então, sem estar quite, ele não pode obter passaporte, não pode fazer matrícula em instituição pública de instituição superior de ensino, não pode abrir empréstimo em banco. Então, ele sofre essas sanções até que ele regularize isso, geralmente pagando a multa. Após as convocações, os mesários passarão por um treinamento organizado pelo Tribunal Regional Eleitoral aqui do Rio Grande do Norte, o TRE. Esse treinamento poderá acontecer tanto no formato virtual como no presencial. Depois disso, os mais de 31.300 convocados estarão 100% preparados para atuarem nas sessões eleitorais no dia da eleição. Ao todo, irão trabalhar nas eleições municipais desse ano 31.372 mesários em todo o estado, em 7.843 sessões eleitorais. Até lá, toda a logística será articulada pelo TRE para que tudo ocorra sem transtornos e o pleito aconteça na maior normalidade possível. Já no calendário eleitoral, está em vigor as condutas vetadas para candidatos e gestores públicos. A partir do dia 6 de julho, nós temos o que chamamos de condutas vedadas. São proibições que a legislação eleitoral traz para aqueles gestores públicos e candidatos também. Então, por exemplo, vai ser, a partir do dia 6 de julho, proibido contratar, nomear servidores públicos, também exonerar ou dispensar servidores públicos, como também transferir ou remover de ofício os funcionários. No caso, aqueles concursos que foram homologados até o dia 6 de julho, há possibilidade de nomeação. E isso é até a posse dos candidatos eleitos. Nós temos também uma proibição que os candidatos eles não poderão participar de inaugurações de obras públicas. E também é proibida a contratação de shows artísticos para essas inaugurações públicas. No caso, nós temos algumas punições se houver uma infringência à legislação eleitoral, que seria, no caso, multa, também a cassação do registro ou do diploma daquele candidato que, por acaso, infringir essa regra. O secretário judiciário também fala do prazo para a realização das convenções partidárias. A partir do dia 20 de julho, os partidos políticos e federações de partidos poderão realizar as convenções partidárias, que são eventos em que há a escolha dos candidatos para as eleições municipais deste ano. No caso, as convenções elas poderão ser feitas entre o dia 20 de julho e o dia 5 de agosto deste ano. No caso, aqueles partidos que escolherem os candidatos, eles deverão apresentar os registros de candidatura à Justiça Eleitoral até o dia 15 de agosto, que é a data final para a apresentação dos candidatos.
E a partir do dia 16 de agosto nós teremos o período eleitoral, que é aquele em que todos os candidatos poderão fazer a propaganda eleitoral em si, com passeatas, caminhadas, comícios e também aquela propaganda em redes sociais, por exemplo, e na internet. E a gasolina sofreu um novo aumento de preço do litro vendido aqui no estado, em Natal. Nos postos, muita gente nem sabia dessa nova cobrança, que a partir de agora deve gerar um impacto a mais no orçamento. Nos postos de combustíveis de Natal, as placas mostram o novo preço cobrado no litro da gasolina comum. Foi só a Petrobras anunciar o primeiro aumento no preço da gasolina que os estabelecimentos rapidamente reajustaram o valor cobrado. O reajuste gira em torno dos 7,8%, o que equivale a cerca de 15 centavos a mais na hora de comprar o litro do combustível. Para quem precisa se locomover usando carro ou moto, o novo aumento causa uma surpresa negativa. Já aumentou, né? Já demais, né? Esse aumento. Mais um impacto, né? Mais um impacto pra gente. O senhor costuma abastecer preenchendo ou vai colocando de acordo com a demanda? Vai de acordo com a demanda. Não é, a gente não enche, não. E diante do novo aumento no preço da gasolina, os consumidores precisam reforçar na pesquisa para tentar economizar ao máximo. A gente acabou de sair de um posto lá no bairro do Tirol. Lá, o litro da gasolina estava sendo vendido a R$ 6,59. Mas chegando aqui na via costeira de Natal, esse valor aumenta. Por aqui, o litro está 10 centavos mais caro, ou seja, R$ 6,69. E para quem depende exclusivamente do veículo para trabalhar, a situação fica ainda mais delicada. Seu Carlos vende frutas pelas ruas da capital. O carro é fundamental para conseguir percorrer os bairros, mas com o aumento da gasolina, o repasse precisará ser feito aos clientes. Subiu de novo o combustível? Subiu de novo. Meu Deus do céu. E como é que vai parar? Como é que não ficar, né? Subindo cada mês. Tava 6 e pouco, agora já quase para 7. Não tem condição de trabalhar não. Eu trabalho na rua vendendo minhas frutas assim. E meu carro é combustível, gasta muito por dia. Estou gastando aí 70, 80 reais de combustível. Aonde antes disso, do aumento, eu gastava o quê? 50, 40. Isso aí pesa no nosso bolso, né? Acaba tendo que repassar no preço dos produtos, né? E os produtos começam a ficar mais caros, o pessoal reclamar, e a gente tem que repor em cima para que a gente possa ganhar alguma coisa. Diante do novo aumento, o foco agora é tentar encontrar promoções, utilizar descontos via aplicativos das redes de postos ou qualquer outra forma que possibilite economizar, seja o valor que for. Sabendo agora. E como é que chega essa notícia de mais um aumento? É complicado, né? Tô botando aos poucos atualmente. Para tentar economizar. Tá complicado agora. Saúde agora. A Secretaria Municipal de Saúde da capital começou a vacinação das pessoas que fazem uso da profilaxia pré-exposição, a chamada PrEP, para pessoas de 15 a 45 anos de idade. A decisão dessa liberação foi do Ministério da Saúde e aqui na capital, em Natal, todas as salas de vacina estão oferecendo o imunizante. O público que faz uso da profilaxia pré-exposição à PrEP agora terá um reforço a mais no esquema de imunizações. É que na última semana, o Ministério da Saúde liberou a vacina contra o HPV para os usuários da profilaxia que têm entre 15 e 45 anos. A vacina previne contra a infecção pelo papilomavírus humano, principal responsável por doenças como câncer do colo do útero, câncer de pênis, boca e ainda alguns outros. Por ser um público, né, o usuário que faz uso da PrEP é um público que ele está bastante suscetível a adquirir HIV e pelo mesmo motivo de adquirir HPV. Então a gente sabe que a HPV é uma doença uma infecção sexualmente transmissível, que ela comete aí a população e que ela pode ocasionar algumas neoplasias, como câncer de colo do útero, câncer de pênis, câncer de vulva, câncer da região anal e da orofaringe. Então, a gente, pensando em proteger essa população, que está bastante suscetível a adquirir essa doença, a gente também pensa em protegê-los, né, contra todas essas questões oncológicas que estão envolvidas por trás dessa doença. O esquema vacinal com a vacina do HPV acontece em 3 doses, em um intervalo de 2 meses para a segunda dose e 6 meses para a terceira. Segundo as equipes de saúde, nos postos a procura já aumentou. A gente nota, né, uma melhora, até porque a nota saiu na quinta-feira, né, na sexta-feira foi que a população começou a ter ciência e que agora é que está chegando as pessoas que realmente são o público-alvo para estar procurando essa vacina, né? Então, assim, a gente acredita que a demanda
vá alcançar a meta de cobrir pelo menos 100% das pessoas não imunizadas, né? Porque lembrando que quem já é imunizado não precisa receber novamente essa vacina. Essa regra é para os não vacinados. Aqui em Natal, a vacina do HPV, para quem faz uso da PrEP, está sendo oferecida em todas as unidades básicas de saúde. O atendimento é facilitado e a equipe garante o sigilo das informações. A vacinação seguirá acontecendo utilizando os estoques atuais das secretarias municipais de saúde. Como não há uma campanha em específico, os interessados podem buscar o imunizante a qualquer dia e hora nas unidades básicas de saúde. Um importante reforço para milhares de pessoas. A gente sempre conversa muito sobre a questão da imunidade de rebanho. Então, quanto mais pessoas a gente tiver protegida contra qualquer doença, menores são o risco da gente ter aquela doença circulando na nossa população. Então, a gente tendo esse público aí protegido, a gente vai ter aí uma quebra, né, na circulação do HPV. Então, quanto mais pessoas a gente tiver protegida, melhor para a nossa população. E aí a gente vai ter menores riscos de adquirir essa doença, né, e menores riscos de que se tenha complicações e até óbitos por conta dela. Todas as unidades básicas, 60 unidades básicas do município, eles estão com essa vacina disponível para estar atendendo a esse público. Lembrando que são 3 doses, né? 0, 2 meses e 6 meses após a primeira, e que é importante estar complementando esse esquema. Né? As pessoas que já se vacinaram, seja com 1 ou com 2 doses, não precisam estar complementando o esquema. Considera-se vacinada, mas nunca foi vacinado, precisa garantir essas 3 doses. Para encerrar uma notícia cultural, o grupo Movidos à Dança apresenta o espetáculo Remix no Teatro Alberto Maranhão. Ranilson Oliveira. A apresentação acontece a partir das 7h30 da noite desta quarta-feira no Teatro Alberto Maranhão e marca o início de exibições pelo interior do estado. O grupo de dança contemporânea Movidos à Dança volta ao Rio Grande do Norte após uma turnê por 4 estados do país. O espetáculo Remix, que é uma celebração à inclusão e à diversidade, explora tanto as dimensões artísticas quanto sociais da dança e com um sotaque genuinamente potiguar. A apresentação, que conta com 4 bailarinos profissionais com e sem deficiência, combina ficção e também realidade para oferecer uma nova perspectiva sobre a vida urbana e criar uma experiência inclusiva e também enriquecedora para o público. Os ingressos são gratuitos e haverá tradução em libras para, dessa forma, promover acessibilidade para todos os espectadores. É isso, a gente fica por aqui. Mais notícias no Câmara Repórter, segunda edição com Larissa de Souza, às 18h30 ou agora mesmo no nosso portal câmaramunicipaldinatal.com.br. Até mais!